E aí, tudo bem? Um dia desse eu estava conversando com minha mãe e ela era pedagoga numa escola e ela ficou sabendo de um aluno que chegou para uma professora e perguntou assim, professora, você fuma maconha? E aí a professora, assustada, né, falou assim, não, mas por quê? Não, porque se você precisar, os meus pais vendem. Olha isso. Ah, uma criança, né, ela devia ter lá por volta dos seus 5, 6 anos, e ela tá vendo os pais traficarem. E lá pelas tantas, passado um tempo, a professora perguntou sobre como é que estava em casa e ela falou que agora ela estava morando com a avó, porque a polícia tinha passado lá para poder levar os pais. E aí eu fiquei pensando, sabe, no que é uma criança que vive num lar caótico, onde os pais são irresponsáveis e inconsequentes, o que ela começa a sentir e a pensar sobre si mesma? Eu não sei não se esse era o seu contexto. Eu estou colocando aqui um exemplo extremado, mas existem pais caóticos de diversas maneiras. Então, existem aqueles que até são usuários de drogas, existem aqueles que não têm uma boa gestão de suas sensações, são consumidores compulsivos, tomam decisões precipitadas, vivem mudando de residência a cada hora está de um jeito, uma hora está num lugar, outra hora está no outro, mudam de emprego. Quando você tem, por exemplo, crianças que têm um um perfil que a gente chama de perfil estável, que tem medo da insegurança, que não lida bem com essas situações, essas mudanças repentinas de emprego, de cidade, de lugar, de amigo, de igreja, tudo isso vai fazendo ou gerando para eles uma sensação de insegurança. E aí eles se tornam ou querem se tornar o pai dos pais, porque eu não consigo ter segurança nessas pessoas que estão acima de mim, eu que preciso cuidar deles. E fica aquela sensação de que se eu não cuidar de mim, ninguém vai cuidar. Por quê? Porque eu preciso cuidar deles, porque eles não dão conta de cuidar de si mesmos. E isso gera, num determinado momento, uma certa culpa, porque eu me sinto inadequado para poder cuidar dessa pessoa, não dou conta de cuidar dele, porque eu não tenho recursos nem ferramentas suficientes, fica uma culpa, mas ao mesmo tempo tem uma raiva também dessas pessoas, porque no final das contas eles deveriam estar cuidando de mim, mas eles não estão fazendo. E aí, quando eu sinto raiva, isso aumenta a culpa, porque eu estou sentindo raiva dos meus pais, e fica uma confusão de sentimentos, e lá no fundo uma crençazinha de que eu não tenho direito de ser visto, de ser cuidado, de ser observado, porque eu tenho sempre que estar cuidando do outro. Nesse caso, inclusive, de outro que está acima de mim. Então, essas pessoas na idade adulta, elas podem desenvolver um padrão de não se sentirem merecedoras de chegar nos lugares onde estão. Fico sempre com medinho de que quando alcançar aquilo que quer, vão perder. Por quê? Porque nunca teve o direito de ter, de ser visto, de chegar a minha vez. Já viu gente que fala assim? Quando é que vai chegar a minha vez? A minha vez nunca chega. Ó, que é isso, Lincoln? É muitas vezes um ar caótico que as treinou a acreditar que elas não tinham direito, que elas tinham que estar sempre cuidando de alguém. E aí elas podem, às vezes, se tornar muito exigentes consigo mesmas, no sentido de que não posso descansar, tenho que trabalhar, e aí nunca para. Às vezes até poderia. Às vezes até já ganha uma boa remuneração hoje, mas não consegue parar, porque se parar, a sensação é que a coisa vai ficar caótica de novo. Então ela fica tentando controlar todo mundo ao seu redor para as coisas funcionarem minimamente bem. Por quê? Porque aqueles pais eles tinham reações imprevisíveis. Crianças precisam de previsibilidade para desenvolver segurança. Elas precisam saber o que vai acontecer depois. Elas precisam ter a percepção de que existe alguém acima delas que está cuidando delas e que elas não precisam se preocupar. E quando isso não acontece, o sistema ele começa a entrar em colapso. Esses adultos eles vão sofrendo a consequência disso. Lincoln, o que fazer, né? O que fazer
num primeiro momento, se você ainda vive com essas pessoas, se você tem contato com elas, você começar a aceitar a morte de todas as suas expectativas em relação a essas pessoas. Não é que essa pessoa tem que morrer para você, não é isso que eu estou dizendo. É começar a aceitar que elas não têm para te dar o que você gostaria de receber. É aceitar a falta. É aceitar que realmente não dá para esperar. Por quê? Porque elas não têm. E quando eu reconheço a falta, eu posso ter aquela sensação assim de inadequação, de vazio, mas eu queria te dizer que existe uma cura para isso. Não é? Tem um salmo que eu gosto muito que diz que Deus, na sua santa habitação, é o pai dos órfãos e o defensor das viúvas. E quando eu olho para essas duas personagens, órfão e viúva, todos eles têm uma marca. Qual que é a marca? A marca de uma falta. Algo faltou na vida deles. Para o órfão faltou um pai, uma mãe, para a viúva faltou um marido. Tem uma falta ali. Mas o texto também diz que Deus é aquele que é o pai dos órfãos e o defensor das viúvas, ou seja, ele vê o vazio, ele se preocupa com o vazio e ele vem para preencher esse vazio. Eu queria que você entendesse isso, porque esse vazio, ele gera angústia, esse vazio me gera ansiedade, e é aqui que surgem os vícios, os comportamentos compulsivos, porque eu quero preencher essa dor emocional com alguma coisa que, de alguma forma, me alivie toda essa sensação. E aí, quando eu assumo o governo de colocar coisas no lugar desse vazio, o que acaba acontecendo invariavelmente é que eu posso colocar coisas que vão me fazer mais mal do que bem. Quando eu aceito a falta e eu aceito que Deus tem um jeito de preencher, eu começo a mudar meu foco, a tirar o foco daquelas pessoas e começar a colocar o foco naquilo que Deus vai colocar na minha vida. As pessoas que Ele vai trazer, o ambiente que Ele vai me colocar para conviver, e eu quero dizer que isso acontece. Jesus viveu uma experiência interessante quando ele estava numa determinada casa e os seus irmãos vieram procurá-lo. E os irmãos achavam que ele estava endemoniado, possesso, olha só que coisa. A Maria e os irmãos vinham achando que ele estava fora de si. E lá fora, lá de dentro da casa, intuindo que eles estavam visualizando e dizendo essas coisas, quando as pessoas chegaram, sua mãe e seus irmãos estão aí fora te esperando. Ele virou e disse assim, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, aqueles que fazem a vontade de Deus. E aí isso me chamou a atenção, sabe? Porque eu entendi que no momento em que Jesus, ele se sentiu rejeitado, ele sentiu que a sua mãe e os seus irmãos não podiam atender aquilo que ele precisava, né? Sua necessidade de relacionamento, de contato, ele confiou em Deus para preencher esse vazio, dizendo assim, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, aqueles que fazem a vontade de Deus. Deus vai me agregar pessoas se eu escolher tirar o foco daqueles que não podem me atender, para poder, na realidade, confiar naqueles que podem. E eu quero te dizer isso, que muito provavelmente Deus vai usar pessoas funcionais para poder abençoar a sua vida de alguma maneira, que vão preencher esse papel, que em algum momento vão ser pai, vão ser mãe, vão ser irmão para você. Se você tem carência de pai, muito provavelmente vai vir alguém que vai exercer paternidade. É só você começar a aceitar e a cooperar com esse processo, ao invés de ficar lutando contra ele. Então, de novo, quais são os passos, Lincoln? Primeiro, reconheça a falta. Segundo, aceite a morte de todas as expectativas em relação ao outro. Terceiro, coopere com o processo. Coopere com Deus nesse processo. Aceite que Ele é aquele que se preocupa com seus vazios e quer preenchê-los. Ele quer trazer pessoas, circunstâncias, trabalhos, cidades, casas novas para você vivenciar uma nova realidade. Porque pessoas ferem, pessoas curam, mas em qualquer circunstância, Deus se importa em lidar com seus vazios. Faz sentido isso para você? Eu espero que sim. Não deixa não de comentar aqui embaixo as suas percepções, tá bom? Se você estiver vendo pelo YouTube, não deixa de curtir e assinar o canal. É a forma que eu entendo que esse conteúdo fez sentido para você, tá bom?
Beijo grande no seu coração, abraço de 40 segundos e até o próximo vídeo.